Imagine, em pouquíssimo tempo, você conseguir executar uma peça que você pode usar em quase todas as ocasiões, mudando apenas a cor do fio e os acessórios. Essa é a minha proposta de hoje. E para executar essa ideia, eu usei os barbantes Euro-Roma, porque moda aliada à responsabilidade ambiental a gente ama. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e dá um like nesse vídeo. Eu sou Gabi Quirilos, sejam muito bem-vindos! Bom, primeiro eu vou passar algumas noções de modelagem pra vocês, de cropped, que é uma coisa que vocês vão guardar no coração e nunca mais vão esquecer. Calma, que é uma noção bem básica, então não é pra assustar ninguém, tá? Continuem aí. Primeira coisa essa faixa de baixo, ela vai ser feita primeiro nesse sentido, aquele ponto sanfonado que muita gente já conhece. Esse ponto que favorece é que ele tem uma certa elasticidade. Quando a gente está usando barbante, como é o meu caso aqui na hora de executar essa peça, vocês vão perceber que a elasticidade ela é um pouco menor. Então qual é o truque? Primeiro é fazer ela sempre muito na medida do corpo, apertar até um pouquinho na hora de acertar a medida. Vocês vão ver que na hora que eu ensinar, vocês vão ter noção do que é que eu estou falando, mas apertem até um pouquinho no corpo na hora de acertar a medida. Se vocês tiverem os seios mais volumosos, mais fartos, o meu conselho é, você veste a peça pela cabeça, então ela tem que inevitavelmente passar pelos seus seios. Para a peça não ficar folgada aqui, para não ficar feio, você faz ela um pouco mais folgada, quando você vestir ela vai ficar assim. Então antes o que é que você faz? Você pega um pedaço do barbante da mesma cor da sua peça e passa em zigue-zague por aqui por dentro, fechando aqui na frente, o fio acabando aqui na frente. Quando o fio acabar, você dá, na hora de vestir, você dá um lacinho e bota pra dentro da peça. Isso vai fazer com que ela junte no seu corpo e não vai aparecer porque vai ficar por dentro. Então é um excelente truque, até pra saia de crochê, quando você não quer que o fio apareça, esse é o truque que a gente usa, tá? Uma outra coisa é aqui, onde vai começar o busto. Vocês vão ver que nós vamos executar a peça até aqui e vamos começar o decote junto com a cava. Certo? O busto você tem que marcar para ele começar exatamente aqui onde acaba o seu, porque ele vai descendo aqui, ele vai fechando aqui, né? Para não ficar sobrando o busto para fora, porque fica deselegante, e nem apertar demais aqui pro seu braço e comprometer a sua mobilidade e até te machucar. Então o ideal é que você tenha essas medidas, veste em você ou veste na pessoa que vai usar. Marca, usa papelzinho e dá um tracinho aqui, ou então quando você acabar de fazer essa parte da peça, veste e marca com 2 fios e marca exatamente os pontos onde você quer começar. Depois você divide a peça ao meio, sobrando um ponto aqui no meio. Por quê? Porque ela tem que ter a mesma quantidade de pontos do lado esquerdo e do lado direito. E assim você não vai ter problemas, a sua peça vai ficar uniforme, vai ficar adaptada ao seu corpo e vai ficar linda, tá bom? Então agora vamos começar a executar a nossa peça. Então, gente, para fazer essa peça, vocês vão precisar começar com uma agulha 5,5, que vocês vão usar ela do início até o final, e o fio EcoSoft. Não se assustem que o fio EcoSoft eu vou aqui mostrar para vocês, ele vem com a indicação de agulha de crochê número 3,5. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, é bom usar sempre uma agulha maior no vestuário para ter um pouco mais de maleabilidade na peça, sabe? Para a peça ficar um pouco mais macia de vestir. Então, você vai fazer 10 correntes iniciais, vou aqui dar o meu nozinho, fazer as 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nessa carreira de correntes eu vou fazer pontos baixos.
nela inteira, ou seja, eu vou subir um ponto baixo para dar a altura da carreira de pontos baixos e a partir do terceiro ponto, né, no terceiro ponto, eu vou começar a fazer os pontos baixos. Então, eu vou contar um, que foi essa corrente que eu subi, mais um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer dúvida sobre a execução dos pontos, vão lá na minha pastinha de crochê do zero, que tem todos eles detalhadamente explicados, tá bem? Chegamos no último. Vamos virar o nosso trabalho, subir uma corrente para dar a altura da próxima carreira de pontos baixos e fazer outra carreira de pontos baixos, só que pegando só a alcinha de trás. Dessa forma. Lembrem-se que esse último ponto que eu vou fazer agora, ele é sempre um pouco mais apertado, mas é bom você sempre pegar duas alças dele, para ele não ficar com muita folga no final. Então, você sempre tenta pegar duas alças dele, faz o último ponto, vira, e aí você faz para dar altura novamente e novamente pegando pelas alças de trás. Ou seja, você vai fazer sempre carreiras de pontos baixos, pegando a alça de trás. E assim você vai fazer até ficar da largura do seu tórax. Vou mostrar aqui. Ela fica um pouquinho, tá vendo? Aqui tá o busto, ela fica um pouquinho abaixo na altura do tórax. Então, você vai fazendo pontos baixos até fazer uma fita que fique exatamente da largura do seu tórax. Você vai medindo, ou do tórax da pessoa para quem você vai fazer a blusa, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha fita e volto com vocês. Pronto, eu acabei aqui uma amostrinha e aí vou mostrar pra vocês como fechar. Chegou na medida do tórax, vocês vão fechar. Vocês vão simplesmente virar o trabalho, pegar no primeiro pontinho aqui. É bem durinho o primeiro, tá? Sempre. Mas vocês se esforcem e peguem ele. E aí, vocês passam, ó, só peguei uma aqui, é realmente bem duro. Então, agora, aí vocês passam ele. É bom vocês verem isso, que se o de vocês ficar muito duro, vocês não estranham. Vocês passam ele pelo anelzinho do último ponto e vão ficar dessa forma. E agora, vocês vão começar aquele processo, solta a argolinha da agulha, aí passa por aqui, pelo meio do próximo ponto, né, pegando 2, normal, passa pela argola, aperta e passa pelo pontinho do canto. Aí, você vem e puxa pelos 3, fazendo um ponto baixíssimo. Eu sempre dou uma ajudinha aqui, porque é difícil de passar por esse no meio. E aí, tá aqui, você solta novamente. Passa pelo meio do próximo ponto, sempre passando igual, tá? Passa pela argola. E vem no próximo, puxa, passa por dentro da argolinha que ficou no meio e passa pelo ponto.
Estão vendo? Ele vai dando um acabamento que fica mais parecido com o nosso relevo aqui. Ele não fica aquele buraquinho. Vamos novamente. Deixa a argolinha aqui no meio solta. Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui no meio solta. E aí, você passa pelo meio do próximo ponto, assim. Puxa a argolinha pra cá. Passa pela argolinha. Ficando dessa forma. E passa pelo canto. Daí, você puxa. Vai passar por dentro da argolinha. Que aqui no meu caso eu tô precisando ajudar, porque essa linha ela tem vários cabinhos, então ela de vez em quando puxa um ou puxa só dois. Então eu vou dando essa ajudinha para facilitar. Estão vendo o acabamento como fica melhor? Novamente, vou repetir mais uma vez. Você passa pelo canto. Passa pela argolinha do meio. Dá um apertãozinho, uma apertadazinha pequena, quase que não sai. Vem, puxa pelo próximo e aqui. Pronto, aí assim você vai até o final, cuidando para sempre ficar igualzinho, tá? E aí, eu vou acabar de fazer aqui com vocês, para poder mostrar, vou acabar de fazer e volto para vocês para poder mostrar como você continua a blusa, tá? Lembrando que a essa altura nós vamos estar aqui, no canto. Já mostrei ela da outra cor. Vamos começar a fazer essas carreirinhas aqui. Fechamos, né? E vamos começar a fazer as próximas carreiras. Até já. Pronto, gente, agora chegou aqui no final, vocês viram que deu uma boa disfarçada na emenda, essa forma de fazer. Você também pode fazer com agulha tapeçaria, mas eu aconselho fazer assim para dar uma disfarçada. E aí, você parou aqui, né, que foi o seu último ponto. Agora, você vai fazer uma corrente para dar altura. E agora, você vai começar a dar a volta nela toda com meios pontos altos. Como? Você vai primeiro fazer um ponto aqui no meio, um meio ponto alto aqui no meio, sempre pegando dois cabinhos, tá? Meio ponto alto no meio. E um meio ponto alto no relevo. Opa. E meio ponto alto no relevo. Então, aqui, meio ponto alto no meio. E meio ponto alto no relevo. No meio, novamente. E no relevo. Isso é só para você não fazer mais ou menos do que você deve fazer, tá? Então, eu sempre faço um no meio e um no relevo, porque ele fica a quantidade certa de pontos. Apesar de no relevo é meio ruim de pegar, vocês vão ver, mas vale a pena que ele fica assim. Estão vendo? E aí, vocês vão fazer a carreira toda de meios pontos altos, dar a volta inteira e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, como vocês estão vendo aqui. E assim, vocês vão fazer 10. Estão vendo? Essa aqui é a da base. E vão fazer a da base e mais 9, totalizando 10. E aí, vocês vão fazer aí e voltam aqui pra mim pra ver o próximo passo, tá bom? Terminadas as 10 carreiras, nós vamos fazer a marcação do busto. E como que nós vamos fazer isso? Por quê? Porque o busto, ele é dessa forma. Ele sobe fazendo o efeito de busto aqui, né? Fechando. Então, como nós vamos fazer isso? Eu acabei aqui, tô crochetando nesse sentido, tá? Deixa eu afastar aqui as coisas, colocar o novelo do jeito certo para não atrapalhar. Tô crochetando nesse sentido. O que que acontece? Eu vou começar a contar daqui
né? Esse aqui vai ser meu primeiro, que eu vou subir uma corrente pra fazer. E vou contar, eu tava crochetando pra cá, mas eu vou contar pra esse lado. Por quê? Porque aqui fica uma emendazinha dos meios pontos altos. E aí, ela vai ficar exatamente embaixo do seu braço, disfarça melhor, certo? Então, por isso que eu vou começar a crochetar agora por dentro. Na verdade, eu vou começar a crochetar assim. Então, vamos marcar pra trás. Aqui vai ser o primeiro ponto alto, né? E eu vou contar mais 19 pra cá, totalizando 20. E vou marcar no 21º, que é o que eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar nesse ponto. E depois do 21º, eu começo a partir do próximo a contar mais 20 e marco o outro busto. E ele vai ficar assim, certo? Ele não vai ficar exatamente no meio, não. Assim, no meio da peça, não. Ele vai ficar um pouquinho mais pra frente, pra dar aquela ideia de busto mesmo, tá? Pra gente fazer o busto. Então, vamos fazer 20 pontos aqui, pontos altos, e depois vamos fazer as reduções. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês, mas primeiro façam 20 pontos altos nesse sentido aqui, por dentro da peça, dessa forma. Eu vou fazer aqui que é a minha corrente de início, e vou fazer meios pontos altos. 2, 3, e aí vou até o 20º aqui, antes da marcação, e volto pra ver com vocês como vão ser as reduções. Até já! Então, gente, aqui eu acabei o meu 20º meio ponto, né? Meio ponto alto, eu vou virar o meu trabalho. Aí, eu quero que vocês observem que o marcador tá aqui. Então, se o marcador tá aqui, significa que esse é o meio do meu busto, tá? Então, o que é que eu vou fazer para começar as reduções? Isso vai ser importante, porque a redução daqui do meio do busto e daqui da parte do braço vai ser diferente. Observem que aqui, para começar a carreira, eu ao invés de fazer uma corrente de subida, eu vou simplesmente introduzir a agulha no próximo ponto e fazer um meio ponto alto, dessa forma. Então, foi assim, subi, tá? Optei por não fazer aquele ponto baixíssimo, fazer um meio ponto alto direto, sem subir com uma corrente. E aí, eu continuo a minha carreira de meios pontos altos até o penúltimo ponto dessa carreira do outro lado. Então, eu vou lá, chegar lá com vocês para mostrar como nós vamos fazer. Achou aqui. Vamos lá, continuando. Quase chegando do outro lado. Vocês vão aí fazendo comigo, me acompanhando, para não ficar moroso para vocês, tá? Vão fazendo, pausando o vídeo, pronto. Cheguei aqui. Esse ponto aqui é a corrente que eu subo, né? Então, eu vou fazer aqui. Numa carreira normal, eu faria nesse para ficar reto, mas eu não quero. Eu quero essa ondulação. Como a redução daqui eu quero menor do que a do outro lado, que é o busto, quando eu virar, eu vou fazer a minha corrente de subida. Desse lado, que é o braço, eu faço a corrente de subida e continuo meios pontos altos em toda a carreira. Pronto, cheguei aqui no busto, que é onde eu tenho o marcador. Não vou fazer, crochetar o último, né, o último ponto. E, além disso, quando virar,
eu vou fazer um meio ponto alto direto no segundo ponto, sem subir corrente. E vou fazendo normal, até o penúltimo do outro lado. Quase chegando. Aquele que é a subida eu não faço, viro, aí faço uma corrente, que eu não tô do lado do marcador, então eu faço corrente para começar e continuo como se nada tivesse acontecendo. Vou embora até o penúltimo ponto, que eu vou estar do lado do busto. Então, do lado do busto, vocês sabem que, além de não crochetar o último ponto, né? Vou mostrar pra vocês que eu tô chegando. Eu fico falando pra enrolar vocês, pra vocês não perceberem que eu tô demorando pra fazer a carreira, porque eu sei que é muito chato. Então, além de não crochetar o último ponto, né? Eu subo um meio ponto alto do próximo sem fazer a corrente, e assim eu dou uma redução maior. Assim vai ficar no busto e assim vai ficar no braço. E eu vou subir assim até que aqui em cima restem apenas 5 pontos. Porque quando restarem os 5 pontos, eu vou mostrar vocês aqui na minha peça pronta, eu vou começar a crochetar reto, que aí ele vai virar a alça. Entenderam? Ele vai virar a alça daqui. Então, vamos lá, vocês vão fazendo assim, se ficarem com dúvida nas reduções, voltem o vídeo e vão fazendo pra gente fazer junto, pra vocês fazerem até que restem apenas 5 pontos, que é a hora de fazer a alça. E nesse momento eu volto aqui com vocês. Pronto, voltei aqui, restando apenas 5 pontos aqui em cima. E descobri que eu fiz 8 carreiras de busto, que era uma coisa que eu não lembrava, mas são 8 carreiras, se vocês quiserem contar aí. E agora eu vou simplesmente subindo as carreiras normalmente em meio ponto alto. E agora fazendo os 5 pontos, inclusive aquele, né, que fica no cantinho, que é da corrente que nós subimos para virar. Então, vamos fazendo 5 pontos altos sempre, porque isso será a nossa alça. Deixa eu ver aqui o que é que prendeu para mostrar para vocês o início da alça. E aí eu vou mostrar que já tá pronta, nós vamos medir juntos e vamos ver como ficou a minha. Agora é importante que vocês meçam aí em vocês, porque às vezes o ombro é mais alto, o busto é mais baixo e assim vai. Pronto, ela começa assim, tá? A alcinha. Ela vai subindo agora toda reta. Estão vendo o caimento aqui do busto? Ele fica com caimento super bacana, porque fica com a elasticidade boa. O EcoSoft é muito macio, um pouco mais, aliás, mais do que o brilho. Agora, eu achei que o brilho, ele ia me incomodar pra usar, mas não incomoda nada, viu, gente? É ótimo também. E aí, só pra dizer pra vocês, a minha alça começou aqui, tá? E ela vem até aqui, que vai pegar nas costas, né? No caso, eu gosto da alça um pouco mais apertada, porque eu gosto que ela prenda o busto. Aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui a fita métrica que eu fiz o favor de colocar lá longe. E vou medir aqui com vocês quanto foi o comprimento que eu fiz a minha alça, tá? Começa aqui. Ai, fica caindo. Pronto, a minha alça deu aproximadamente 29 centímetros, tá bom? E aí, eu prendi atrás. Vou fazer ali a minha alça e vou mostrar pra vocês
como que eu vou prender ela aqui atrás, pra gente continuar. Quando vocês fizerem as duas alças, que no caso, para fazer o próximo busto, vocês vão começar do outro prendedor que a gente colocou do outro lado, eu não sei se vocês lembram. Esse aqui é o do meio do busto, tinha um do outro lado, que era para marcar onde ia começar o próximo busto. Vocês começam aqui, né, nesse pontinho que tá aqui com o marcador, e depois vocês removem ele para saber onde é que é o meio do busto, tá? Vocês já vão estar com a linha, vocês removem para fazer esse mesmo movimento da outra alça. E aí eu vou fazer tudo isso e vou mostrar para vocês como prender as alcinhas atrás. Até já! Pronto, agora eu vou mostrar para vocês como posicionar as alças, tá? Eu peguei o final do busto, aqui na parte embaixo do braço, e o final do outro busto, e dividi exatamente no meio. Quando eu dividi no meio, coloquei para marcar esse marcadorzinho aqui. E aí, contei 1, 2, 3, 4, 5, marquei para cá. 1, 2, 3, 4, 5, marquei no sexto para cá. Fiz 6 pontos para cá, 6 pontos para um lado, 6 pontos para o outro e marquei. Depois prendi a alça aqui, olha, a partir desse ponto. E prendi dessa forma. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado, começando a partir desse ponto. Então, vou puxar para cá, para vocês verem como é que eu vou fazer. No caso, vou puxar essa pra cá e vou começar a fazer pontos baixíssimos. Você pode fazer também com agulha de tapeçaria, não vai alterar, mas eu gosto de fazer, na verdade, eu vou ter que fazer do avesso, porque o acabamento fica ao contrário. Então, vamos lá. Virei do avesso. Vou começar daqui agora. E vou simplesmente fazendo pontos baixíssimos, um a um, prendendo aqui dessa forma. Oi, escorregou. Calma, vamos lá. Pronto. Faço ponto baixíssimo, prendo no próximo. E sigo da mesma forma, fazendo pontos baixíssimos. Prendendo dos dois lados no mesmo ponto, pegando duas alcinhas. As duas alcinhas da correntinha, do ponto de base. Certo? E aí, deixa eu ver onde é que eu tô, porque essa posição para gravar, ela fica muito ruim. Mas vai dar tudo certo. Vamos ver como é que ficou aqui. Arremato. E faço mais aquela correntinha de segurança, porque é uma alça, então quanto mais reforçada, melhor, tá? Fechei aqui. Agora, eu vou virar do avesso para vocês verem como é que fica com as duas. Tirar os marcadores. E agora, é só esconder as linhas que ficaram aparecendo. Tá? E está pronto o nosso top. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo nas redes sociais, tá bom? Um beijo grande.